Salve, salve! Tudo beleza? Cara, esse é o primeiro vídeo aqui. Então, muito obrigado por ter chegado nesse vídeo. Meu nome é Lucas Zampieri e por aqui eu vou falar de tudo um pouco relacionado sobre mim e sobre aquilo que eu acredito, aquilo que eu estudo, aquilo que eu vivo, principalmente. E aí vai ter diversos nomes, vai ter diversos conteúdos, mas principalmente eu vou falar aqui de uma jornada interior, de uma jornada sutil. E, enfim, tô feliz pra caramba que você tá aqui. Então bora lá. Se eu te falar que eu tô desde 2022 pra fazer esse primeiro vídeo, você vê, né? A gente entra, sei lá, não sei se é no piloto automático ou se a gente entra em desculpas internas. E a gente tá falando de mim, né? Já começa aqui com isso. Diversas vezes eu entrei em fluxos de vida mesmo, em que eu vou deixando pra lá algumas coisas que eu tinha e tenho vontade de realizar. Mas, já que estamos aqui, vamos falar também sobre por que eu tô desde aquela época, né? Já tem 2 anos para fazer essa gravação e, enfim, por que eu não fiz também? A gente pode trocar essa ideia. Bom, eu sempre acreditei muito no poder das histórias e no poder que a nossa mente tem. Nossa mente, o nosso coração, a nossa consciência, né? Tudo aquilo que acontece dentro da gente, eu sempre notei que tem um poder gigantesco na manifestação externa, né? Quantas vezes a gente se prepara para fazer algo e se preparando para isso a gente, enfim, tem resultados melhores, às vezes sem a preparação você só respira fundo ali, pensamento positivo vai para frente e dá certo. E se fala assim, cara, então existem algumas formas em que a nossa consciência trabalha e que a gente consegue tirar proveito melhor da nossa vida e por que não tornar do nosso caminho pessoal uma jornada mais leve, mais proveitosa, mais fluida, né? E há tantos outros momentos em que a gente se esquece de ter essa atitude interior, em que a gente e a gente e eu, né, é um hábito que eu tenho certamente gravando esses vídeos, eu vou me perceber falando a gente, quando na verdade sou eu contando a minha história, né? Mas quantas vezes eu entrei numa reatividade e, puxa, se a pessoa me tratou com carinho e respeito e educação, eu vou tratar ela com carinho e respeito e educação, mas se alguém me olhou torto e mostrou os dentes, ficou bravo comigo, eu vou fazer a mesma coisa. E aí eu fui perdendo essa consciência de que eu poderia estar num lugar tranquilo, que eu poderia estar num lugar interno bem tranquilo. Poderia estar num lugar interno onde, ei, calma lá, você não é essa emoção que te surge, você não é esses pensamentos que surgem, você não se define por eles, e aí torna muito mais fluido, muito mais leve de seguir com tudo isso. Mas mesmo assim eu me perdi. Mesmo assim, passaram-se 2 anos e eu acabei não gravando esse vídeo. Mas que bom que estou aqui hoje, de novo. E é isso. Mas por que eu entrei nessa reatividade, né? Eu vou contar um pouco dos BO aí que a gente passa para já, não sei, talvez abrir um pouco o coração nesse lugar que eu tentei mantê-lo sempre fechado. Bota fé? Porque é isso, né? Às vezes a gente não compartilha algo porque a gente tem um receio, um medo, sei lá, qualquer coisa assim. E, enfim, né? Eu faço isso e eu percebo também que já que foi nesse lugar que eu passei tanto tempo me esquivando, por que não iniciar esse meu novo capítulo, essa minha nova jornada, justamente vencendo a barreira mais difícil, que é falando sobre isso, né? Falando sobre esse meu momento de desconexão, esse meu momento de muita autodúvida.
E para isso eu vou contar um pouco da minha história. É... Cara, de uma forma super, hiper, mega, ultra, master resumida, mas que certamente, surgindo a oportunidade, eu volto aqui para falar mais, me aprofundar mais e tudo mais. Eu estudei num colégio marista, ele é um colégio de católico, tem os irmãos maristas, então sempre tive essa formação religiosa muito próxima da minha jornada de autodesenvolvimento, da minha jornada de formação humana e também de formação acadêmica, escolar, né? E isso foi muito importante para mim porque eu comecei a perceber que é justamente nas virtudes humanas em que a gente consegue melhores resultados externos materiais, digamos assim, entre outras tantas coisas. Então eu tive essa oportunidade que foi muito enriquecedora para minha vida, foi assim, uma educação perfeita que eu poderia ter, me proporcionou muito desenvolvimento, muito estudo e também muito autoestudo desde muito cedo, né? Isso eu estou falando dos meus, sei lá, sexta série, é o que a gente estava com 12 anos, talvez. Então, dos meus 12 até os 17, vou colocar ali, foi um momento de bastante desenvolvimento nessa área. Era um lugar onde as pessoas me perguntavam semanalmente como eu me senti frente a uma situação X, relacionada a dinâmicas, né, para jovens, esse tipo de coisa. Então, a gente tinha um desafio, frente a esse desafio, ganhando ou perdendo, passando ou não passando nesse desafio, como que você se sentiu? Como que você lidou com essa frustração ou com essa vitória, com esse desejo e com isso que aconteceu, enfim. E isso foi muito bom para eu começar a me observar, né? E não só eu, todos aqueles que participavam dessas rodas. Então eu tive esse início de formação, assim, na minha vida, início, porque eu era jovem, não tinha nem 18 anos ali. E isso permaneceu talvez ali até os 17, talvez passou ali um pouquinho até os 18. Mas uma coisa que eu percebi desde muito cedo é que existia uma padronização de como que você deveria ser frente a tais emoções. E não só frente a tais emoções, mas frente a tais conceitos, como que você devia se portar, o que que você poderia ou não falar. Claro, eu entendo que existe dentro da educação, faz sentido você desenvolver certas virtudes que faz você padronizar alguns comportamentos. Mas eu estou falando um pouco além disso, estou falando de algumas coisas mais dogmáticas, assim, né? Que é comum da religião e, enfim, eu acabei vendo que por mais que eu aceitasse isso muito bem naquela época, na sequência que eu saí do colégio e não mais fazia parte desse ecossistema onde tudo isso era formado, vivido, enfim, foi um momento de libertação interna muito grande. Foi um momento que eu pude dar um passo para trás, respirar e falar assim, cara, mas existe nossa, uma vida completamente diferente aqui fora. Eu estava vendo numa bolha, achando que a vida era isso, mas, enfim, tem tantas outras coisas para se viver, para se... Acho que quando a gente coloca viver, a gente engloba basicamente tudo que pode acontecer numa vida, né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí, o que aconteceu? Eu vivia antes numa experiência limitada, digamos assim, dentro dessa bolha. Quando eu saí da bolha, eu quis experienciar tudo que a minha alma tinha desejo e que antes não podia, e agora eu faço o que eu quero, porque eu já tenho 18 anos. Enfim, teve uma fase um pouco mais rebelde também da minha parte, e que eu acho que faz parte também da formação humana, porque a gente aprende pelo amor, mas também aprende pela dor, e talvez o rebelde esteja em alinhamento mais com o aprendizado com a dor, por que não, né? Enfim, lá fui eu desbravar o mundo com 18 anos e frente a toda essa mudança, né, entrada na faculdade, eu ainda tive 6 meses de férias, porque eu passei só o segundo semestre da faculdade. Então, nossa, minha vida foi muita festa, assim, nesse momento, né? E aí, cara, eu acabei me perdendo um pouco nesse personagem que eu estava criando, porque eu era um cara que vivia de férias, porque eu vivi 6 meses de férias. Eu ajudava, eu trabalhava um pouco, mas era mínimo, assim. Vivia de final de semana e, enfim, segunda-feira eu estava falando o que eu fiz
no final de semana e a partir de terça eu já estava preparando o meu próximo final de semana. Talvez você já viveu uma fase assim, saiba como é que é. Mas eu comecei a me perder de mim mesmo nessa época. Eu comecei a me esquecer o que era de fato que eu gostava de fazer nos momentos não eufóricos, porque é muito fácil você ser feliz em meio à euforia. É muito fácil de você ser feliz depois de ter tomado 3 latas de cerveja, você já está dando risada mais fácil, né? Então isso foi acontecendo, onde eu fui trocando uma felicidade constante, porém leve, sutil, mas constante, por um momento de euforia, picos gigantescos de euforia que eram precedidos de baixa. E com isso, enfim, né, só foi piorando esse quadro, digamos assim, onde eu estava buscando sei lá, um preenchimento num vazio, né? Mas, enfim, conforme esse tempo foi passando, eu cheguei num momento da minha vida onde eu estava no auge desse afastamento de mim mesmo. Eu cheguei num momento da minha vida onde eu já estava fazendo psicoterapia, eu já ainda vivendo nesse ciclo de final de semana, mas já tinha entrado na faculdade, né? Enfim, já estava numa outra vida depois de ter saído do colégio, né? Mas eu percebi que aquela minha sensibilidade que eu trabalhava no colégio, que me mantinha 100% feliz de forma constante, porém sutil, frente a essa toda instabilidade, meu sistema interno deu meio que um pane, e aí um psicólogo chegou para mim e falou, cara, você tem não sei se é doença mesmo, que chama um complexo, sei lá, mental, e é esse nome e tal. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, não, mas pera lá, eu nem conheço essa palavra, a primeira vez que estão me falando que eu tenho essa doença, enfim, e, e quero conhecer um pouco mais sobre isso. Como assim? Você está falando que eu tenho isso, mas por que isso só surgiu agora, né? Que eu sei que estou no momento de altos e baixos, que eu sei que estou nesse... Enfim, eu quis buscar entender. E ele falou que não, que era um quadro que eu teria que. Eu não lembro se ele me falou assim que eu nasci com aquilo ou que se era para sempre, mas eu sei que ele foi muito incisivo e a maneira que ele expressou comigo me fez eu me sentir muito prepotente, muito diminuído. É como se ele tivesse quase me julgando com uma palavra, com uma doença, que eu nem sabia o significado direito, assim, e eu me senti bem esquisito naquele momento. Mas eu perguntei, tá, baseado em que você está me falando que eu tenho esse complexo, que eu tenho essa doença? E aí ele me fez uma lista de sintomas que muito provavelmente você já passou, talvez você vai passar, que são os sintomas do despertar. E eu uso muito pouco essa palavra, mas eu não saberia eu não saberia outra palavra experienciar isso senão essa. O que seriam esses sintomas do despertar? Pô, chegou um momento da minha vida onde eu não mais me sentia bem em lugares, nas baladas que eu ia. Chegou um momento da minha vida onde eu senti uma instabilidade muito grande, dependendo com quais pessoas eu estava à minha volta. Chegou um momento da minha vida onde os velhos gostos não faziam mais sentido e eu estava tendo uma mudança de comportamento brusca porque uma parte de mim pulsava uma nova realidade enquanto uma outra parte estava apegada a essa realidade que eu vivia passando, né? Durante 1 ou 2 anos. Então, assim, eu super entendi no momento dele, ele quis dar o melhor dele e me passar uma solução, um diagnóstico, né? Como é comum na medicina, onde ele iria, cara, você tem essa doença, e frente a isso você pode fazer esse tratamento. Beleza, então vamos ver qual que é esse tratamento para essa doença. Na época eu nem sabia o que era sintomas de um despertar, né? Eu era um cara que ainda estava vivendo de festa, de balada, enfim, né? E aí ele me passou uma receita para ir no psiquiatra, com mais uma carta.
E aí eu fui para esse psiquiatra que ele me receitou. E cheguei lá e o psiquiatra devia ser um homem muito trabalhador, porque ele estava trabalhando quando eu entrei na sala, ele não me olhou nos olhos para me cumprimentar, ele continuou assinando os papéis, só falou sente nessa cadeira. Ele realmente devia ser um profissional muito bem qualificado, porque ele não tinha tempo para me atender com a qualidade que eu esperava. Mas eu entendo que talvez ele estivesse mudando vidas ou salvando vidas através daquela assinatura daquele papel. E esse cara abriu lá a cartinha, leu em voz baixa, não compartilhou o que leu, abriu a gaveta, pegou o papel, pegou o carimbo, carimbou, assinou, tirou o medicamento da gaveta e tudo isso em menos de 5 minutos, sem ter nem mesmo falado um salve, salve, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Obrigado por ter vindo aqui, obrigado por escolher meu consultório, senta aí, fica à vontade, que é uma água. Cara, não precisava fazer todas essas perguntas, mas faz uma, irmão. Manda um oi e um aperto de mão que nós já tá junto, já tá em paz. E aí, enfim, eu comecei a perceber todo aquele comportamento, mas nem falei nada. Quando ele finalizou assinando o papel e me entregando a medicação, eu falei, rapaz, isso aí é uma tarja preta, né? Eu nunca tinha visto uma tarja preta de perto, mas eu sei que remédios tarja preta não são legais, né? Pode ser perigoso, claro que são legais dentro da legalidade, mas nem sempre vai ter pode trazer um efeito rebote, esse tipo de coisa, né? Enfim. E aí ficou por isso. Cara, basicamente você tem que tomar esse remédio, você volta daqui a um certo tempo para eu te passar outro remédio. E eu falei, então tá bom. Saí, peguei o remédio, peguei a carta, que voltou comigo, que daí acho que ele ia, sei lá, se era para devolver pro psicólogo, enfim. E falei assim, cara, quer saber? Eu não vou vestir essa camisa. Eu não vou vestir essa camiseta. Os caras estão me falando que eu tenho X, que eu nem sei direito o que é. Estão me falando para tomar um remédio tarja preta, que eu sei que não é legal. E se eu falar para mim mesmo que eu não tenho isso? Claro, eu entendo que talvez não foi a escolha mais sábia da minha parte, não foi a escolha mais madura, talvez não foi a escolha mais responsável da minha parte, mas foi a escolha que eu fiz naquele momento. Eu deixei a carta e o remédio dentro de uma gaveta e comecei a eu mesmo estudar o que era aquilo, por que que isso me acontecia, quando que isso me acontecia, e XYZ. E aí foi aonde a minha vida começou a mudar para esse cara que você está ouvindo aqui agora, para esse cara que está conversando com você agora. Então, uma aguinha. Massa. Mas e aí, o que que eu fiz, né? Eu continuei a frequentando os mesmos lugares, saindo com as mesmas pessoas e tendo os mesmos resultados. Mas, como o universo é bom demais, mesmo nesse ambiente onde me proporcionava esse tipo de comportamento, esses altos e baixos, essas crises que eu tinha, eu conheci uma pessoa que falou assim pra mim, mano, eu tava vivendo alguma coisa parecida com isso. E eu comecei a fazer reiki. Eu falei, nossa, o que é reiki, tá ligado? Aí ele falou, cara, reiki é basicamente uma energização através das mãos. Eu achei tudo aquilo maravilhoso. Eu falei, nossa senhora, a pessoa tem que ser iluminada, né? Tipo, ela vai passar energia com as mãos. Ela deve ser, sei lá, uma pessoa, um iniciado, né? Então, falei, deixa eu conhecer essa pessoa. E lá fui eu conhecer a mesma terapeuta que esse rapaz ia. E, enfim, tive uma sensação de compreensão. Eu recebi muito amor naquela sala terapêutica. Eu recebi a energização com as mãos, assim, a pessoa realmente me ouviu, realmente me olhou nos olhos, assim. Eu vi que tinha uma presença e uma consciência através daquela terapeuta em que eu falava assim, cara, eu boto fé.
essa moça sabe o que ela tá falando. E aquilo estava me fazendo bem. Aos poucos, aquelas crises, enfim, altos e baixos, acabou se diminuindo. E na época eu até continuei fazendo indo ao psicólogo, então era quinzenalmente psicólogo e quinzenalmente reiki. Só que dias de reiki eu estava feliz da vida. Dias de psicólogo eu estava falando, tá, lá vamos nós de novo. Mas aos poucos que a gente caminha até encontrar o rumo certo da nossa vida, né? Comecei quinzenal, passou um certo tempo e eu acho que saí realmente do psicólogo, eu não lembro muito bem como é que foi. Continuei fazendo as sessões de reiki por mais um tempo. E aí, em 2017, logo na sequência que finalizou esses 3 meses de reiki, assim, em compasso com a psicoterapia, eu fui para a Austrália. E aí lá sim mudou completamente o meu modus operandi interno. Eu pude viver uma nova realidade que essa essência do meu coração estava clamando por. Eu pude, não precisava mais ser nenhuma forma de, cara, vamos colocar aqui personagem, porque às vezes a gente acaba usando algumas máscaras. Eu usava máscaras para, sei lá, me sentir melhor em determinados ambientes. E aí, lá na Austrália sou eu comigo mesmo, não conhecia ninguém lá, né? Até conheci algumas pessoas, é, tive a sorte de encontrar lá do outro lado do mundo, mas eu não precisava usar essas máscaras mais. E aí sim eu fui meio que tirando, né, tudo isso que não sou eu, e aquilo que eu sempre fui foi pulsando, como, cara, essa é a tua realidade. Você quis viver aquilo antes por escolhas suas, mas essa aqui é a sua realidade. E aí, nossa, foi transformador. De lá pra cá eu comecei a fazer vários cursos, principalmente terapêuticos, onde eu poderia aprender a como curar a mim mesmo dessas crises que eventualmente todos nós temos. Quem não fica nervoso? Quem nunca ficou nervoso no trânsito? Quem nunca xingou alguém sem necessidade? Quem nunca rangeu os dentes por alguma coisa? Cara, às vezes você tem uma paz muito grande, mas você está abafando isso com várias fugas, né? É muito fácil você não prestar atenção nos seus sentimentos quando você está prestando muita atenção em qualquer luz pulsante, seja videogame, computador, celular, etc, né? Então, naquele momento eu pude me desconectar dessa tecnologia artificial para me conectar com essa tecnologia que é aqui dentro. Como assim tecnologia aqui dentro? Quem não respirou fundo no momento que estava estressado e conseguiu acalmar o batimento cardíaco e com isso a raiva, a angústia, o medo foi se dissipando, foi saindo. Quem nunca utilizou, sei lá, de colocar o pé na grama ou de simplesmente molhar os pés na areia ou então no mar, e aí se conectou com esse todo. E de alguma forma aquilo também fez bem internamente e externamente, você conseguiu realizar uma versão melhor de ti mesmo. Então, me conectando com essas tecnologias internas, essas tecnologias da alma, eu pude também me aprofundar nos caminhos de autoconhecimento que eu utilizei para conhecer esse eu mesmo, que não é o eu da máscara, mas esse eu da essência, esse eu que, sei lá, assim como o sol busca ser o melhor de si a todo momento. Independente para quem seja, se é para o meu chefe ou se é para alguém que está pedindo um trocado na rua, se é para algum familiar ou para algum amigo distante, cara, existe uma essência dentro da gente que é o mesmo em todos os momentos. Só que às vezes a gente se condiciona, né? Ah, frente ao meu pai eu tenho que agir assim, frente à minha namorada eu tenho que agir assado, frente aos meus amigos eu sou esse cara, mas frente à galera do futebol eu sou esse. E eu fui, não, tira as máscaras, solta as máscaras, fica até mais leve de você percorrer todos esses lugares, mas está centrado no seu próprio coração. E aí foi justamente isso que eu fiz. Foi justamente isso que eu vivi e vivo, mas que eu vivo desde 2017 principalmente, né?
Certamente muitas pessoas maravilhosas surgiram na minha vida justamente para corroborar na construção dessa minha nova realidade. Inúmeras outras pessoas surgiram na minha vida com a função de fortalecer a cura que eu estava proporcionando para mim mesmo. E, naturalmente, algumas outras pessoas a gente acaba se afastando, outras pessoas a vida nos afasta, mas a presença e a conexão parece que permanece a mesma, ou às vezes até melhora. Então, puxa, como foi bom viver tudo isso. E como está sendo bom, principalmente agora, onde eu já tenho uma confiança suficiente para vir aqui e falar meia hora com vocês sobre essa minha jornada e sobre esse meu momento mais desafiador, onde foi necessário maior atenção. E talvez se eu estivesse com mais atenção ainda, com maior consciência ainda, tivesse ainda mais amor próprio por mim mesmo e mudasse mais rápido aquilo que estava me fazendo mal naquele momento, eu poderia ter trilhado esse caminho que, aqui estou falando de um intervalo de 7 anos, quem sabe poderia ter sido 1 ano ou 6 meses, ou por que não? Cara, vivi tudo isso em uma semana, mas encontrei e cheguei nessa versão do que eu sou hoje em uma semana, porque eu, enfim, conheci as pessoas certas, tomei as atitudes corretas, deixei para trás aquilo que eu precisava deixar, e com isso a minha vida deu um salto em uma semana. Podia acontecer, né? Mas eu levei 7 anos e tá tudo bem. Cara, é isso. Falei coisas aqui que com certeza eu poderia ter me aprofundado muito mais, mas eu não queria também fazer um vídeo muito longo, um vídeo médio longo aqui, tá louco de bom. E é isso, eu queria falar no YouTube porque a gente tem a possibilidade de nos aprofundar, não precisa ser esse lance de vídeo curto, 1 minuto. Muito provavelmente, se você está chegando aqui, você provavelmente me viu falando sobre esse vídeo no Instagram, em um vídeo de 1 minuto, talvez. E eu, muito provavelmente, vou colocar alguns cortes disso aqui também por lá, para poder fazer essa conexão desses dois meios de comunicação, focando aqui principalmente em vídeos mais longos e lá em efeito, em comunicações pílula, né? Efeito pílula de consciência, aonde eu consigo sintetizar um pouco do que eu trago aqui e, quem sabe, ser contribuição para 2 públicos diferentes ou para um só, por que não? Porque você pode se aprofundar aqui e fortalecer a sua jornada nessa outra plataforma. E é isso. Cara, tô muito feliz que você tá aqui. Eu tô muito feliz de eu estar aqui. E eu espero que isso aqui tenha sido contribuição para você. Muito provavelmente, se você já me conhecia há bastante tempo, ou se você me conhece há pouco tempo, aqui você conheceu um pouco mais de mim e, principalmente, você conheceu quem sou eu olhando para o meu passado hoje. Daqui 10 anos, eu vou ter uma visão completamente distinta desses mesmos episódios, porque eu vou ter percepções distintas que me permitirão observar a realidade de uma forma distinta. Quem sabe eu consiga observar a realidade de uma forma ainda mais, de um campo de visão ainda mais elevado, que isso me permite ter uma área de visão ainda mais ampliada. Muito provavelmente isso vai acontecer, porque acontece com a gente a todos os instantes. Às vezes a gente não percebe, às vezes a gente finge, né? A gente está crescendo, a gente fica com um cabresto aqui, né? Que as pessoas, sociedade, enfim, várias... A gente mesmo coloca na gente, né? Esses cabrestinhos, assim, sei lá, por medo, sei lá. Mas é isso. 30 minutos, um abraço no seu coração. Tô feliz demais que você está aqui, já falei 1000 vezes, né? Vou falar de novo. Tô feliz que você está aqui. Yes! Primeiro vídeo, check. Um abraço e um beijo no seu coração. E até mais.